tricíclicos. Nosso grupo é composto por mim, Priscila, Janaína e Gustavo. Eu vou estar falando um pouquinho a respeito da introdução. Os antidepressivos tricíclicos, eles foram sintetizados no final da década de 40 e utilizados durante muito tempo como a primeira escolha para o tratamento da depressão. Essas drogas foram usadas por muito tempo como primeira escolha no tratamento da depressão. No entanto, nos últimos anos, com o surgimento de novos antidepressivos mais seguros, esses medicamentos estão sendo menos utilizados. Recomenda-se também o cuidado na prescrição em pacientes com risco aumentado de suicídio, e em uma pesquisa nos Estados Unidos em 2009, figurou entre as 5 primeiras causas de intoxicação associada aos óbitos, muito relacionada à tentativa de autoextermínio. Por isso que tem que tomar muito cuidado com pacientes que já têm tendência a suicídio. Aí aqui ela começou em 1950, que foram essas primeiras aqui, essa primeira. Aí com o passar dos anos foram surgindo as demais. Elas são classificadas de acordo com a estrutura química, como primeira e segunda geração. Na primeira geração tem essas medicações, que é imipramina, amitriptilina, nortriptilina. De segunda geração, maproptilina e amoxapina. Os de primeira geração, eles possuem mais toxicidade, mas mesmo assim são prescritos e usados no nosso meio. As medicações são essas aqui, aí tem as de primeira geração e as de segunda geração. Aí eu vou falar um pouquinho a respeito do mecanismo de ação. Ele impede a recaptação de serotonina e noradrenalina, resultando no aumento dos neurotransmissores na fenda sináptica. Aí, esse conjunto de estruturas, esse daqui é o primeiro neurônio, conhecido como neurônio pré-sináptico. Aqui nesse meio, a fenda pré-sináptica e o neurônio pós-sináptico. Esse conjunto de estruturas é a sinapse. Pode passar. O primeiro neurônio, ele armazena na vesícula os neurotransmissores. Nesse caso aqui eu vou estar falando da serotonina. Aí existe esse potencial de ação no neurônio. Ele ocorre, na verdade, causando uma despolarização. Causando essa despolarização, essa serotonina, ela vai passar para a fenda sináptica. Pode passar. Aqui, ó, causa despolarização, aquela vesícula com a serotonina que estava aqui, ela vai e passa para a fenda sináptica. Uma vez na fenda sináptica, ela já vai se ligar ao segundo neurônio. Ela entra em contato com o segundo neurônio. Esses receptores de serotonina, que são esses vermelhinhos aqui, eles existe mais de 14 tipos desses receptores. Aí essa serotonina aqui, ó, ela vem e se liga aqui, ó. Ela sai daqui, vem e gruda aqui. Uma vez que ela se liga, olha lá, uma vez que ela se ligou no receptor, ela começa uma propagação do sinal do segundo neurônio. Esse sinal, ele precisa
precisa parar. Aí o que o cérebro faz? Ele faz com que essa neurotransmissão, através dessa molécula aqui, que é o transportador de serotonina, ele começa a puxar essas serotoninas, ó, ele começa a puxar as serotoninas para cá. Aí ele pode puxar tanto essa serotonina de novo para dentro da vesícula, como ela pode vir parar aqui nessa porção, e a enzima monoamina oxidasa, ela destrói essa serotonina. E aquela enzima também, essa enzima, ela também pode destruir tanto a dopamina quanto a noradrenalina. Aí aonde que a medicação entra nessa história? E eu fiquei pesquisando e falei, meu Deus, para entender isso daqui, aonde que a medicação entra nessa história? A medicação, os antidepressivos no caso, eles se unem a esse transportador, impedindo que essa serotonina passe para cá, impedindo que a serotonina venha, fazendo com que ela permaneça por maior tempo nessa fenda sináptica. Quando a pessoa está tomando um antidepressivo, a serotonina ela fica por mais tempo na fenda sináptica. Quer complementar alguma coisa, menina? Então, ela ficando na fenda sináptica, o que seria essa recaptação? Isso, ela se liga ao receptor. Então, quando ela se liga ao receptor, ela produz o quê? Um efeito, uma resposta. Aí aqui tá os nomes de cada receptor, da fenda, de tudo. Isso, tá vendo? Ela se ligou, ela voltou? Aqui a casa. Então, assim, ela pode se ligar, são diversos, aqui tem um transportador, e aí ela pode se ligar a diversos receptores, que são vários. Então, por isso que produz vários estímulos e várias respostas. E no caso, ela vai, chega aqui, ela se liga. Aí, para não continuar essa ligação, vem o transportador e ele puxa de novo. Aí, ela tanto pode voltar para onde ela estava, ou ela pode vir para essa porção e ser destruída. É o que muitas vezes algumas pessoas tomam o medicamento e falam que não produzem resposta, não tem um efeito. Por quê? Porque não se ligou ao receptor de forma correta. Porque ele é não seletivo. Então, por ele não ter uma seletividade, ele pode se ligar a outros receptores. Aí as indicações de uso desses tipos de medicamentos é para o transtorno depressivo, tratamento da dor neuropática, tratamento profilático da cefaleia, tratamento das enxaquecas em adultos, né? E tratamento de enurese noturna em crianças ou em patologias orgânicas. E a toxicocinética, que isso é importante, não que vem ao caso dos fármacos. Por quê? Como ela falou, eles têm uma absorção após a administração oral. Então, todo medicamento que ele faz uma administração oral, ele pode gerar metabólitos ativos, inativos, pode produzir uma resposta, que é um efeito ok, como não, como pode gerar uma toxicidade. Então, o que acontece? Esses medicamentos, a classe dele, porque ele não é mais de primeira geração, por conta do índice dele de aumento na concentração hepática. Então, devido a esse aumento, o que acontece? O medicamento, ao invés de chegar na concentração sanguínea, ele vai ficar o quê? Ele vai ser retido na função hepática, no fígado. Então, o fígado vai fazer a metabolização do medicamento, que vai sobrecarregá-lo. Por quê? Porque ele fica aqui, ó, retido a maior parte do fígado. E ele tem um período de 4 horas para ter absorção. Então, assim, a absorção dele não é completa. Corrente sanguínea por conta disso, por sofrer esse efeito de primeira passagem com o fígado. E aqui, ó, a baixa disponibilidade, está vendo, atribuída no primeiro tempo ao efeito, como eu falei, de primeira passagem. Ele pode gerar metabólitos ativos como metabólitos inativos. Então, os metabólitos ativos, eles podem gerar vários efeitos tóxicos. E os inativos, eles são, por exemplo, o paciente está tomando medicação, associa com outra medicação. Esse outro medicamento pode aumentar o efeito, pode inibir, como pode diminuir também. Oi? Interação medicamentosa. Sim, por isso não são mais de primeira escolha. Agora tem outros medicamentos de segunda escolha justamente por isso.
porque eles causam muito efeito hepatotóxico. E a toxicodinâmica, ele vai bloquear, né, a captura das aminas, porque o que acontece? Esses medicamentos, eles são de cadeia o quê? De cadeia tripla, então ligação tripla na cadeia, são anéis aromáticos. São anéis aromáticos têm ligação forte, são ligações covalentes, ligações difíceis de ser quebradas. Então, por isso que também gera esses efeitos mais hepatotóxicos também. Então, o que acontece? A captura das aminas pelas terminações nervosas por competição pelo ponto de ligação do transporte de aminas, como eu falei para vocês. E a amina é o que? Ela é tóxica também, certo? E aí as doses tóxicas que a gente vai falar, que é acima de 20 miligramas quilo. Então, toda dose do medicamento tem que ser calculada pelo peso do paciente, independente, não é criança, não, adulto. E o que acontece? Esses medicamentos ainda são muito prescritos. Por quê? São pacientes que dependem muito deles, principalmente para dor crônica, sendo que tem outros medicamentos com efeitos melhores, mais eficazes. Então, a gente tem que ter as doses diárias que a gente pode iniciar com 25, 50 e 75 miligramas. E o aumento da dose tem que ser o quê? Gradativamente. Você não pode chegar com o paciente e dar uma dose de quanto? De 50 a 75 miligramas. Você tem que o quê? Dar uma dose inicialmente, ver a resposta do paciente e aí você vai aumentando. Porque tudo depende da resposta, como eu falei para eles. Para vocês, cada paciente reage de uma forma. Tem paciente, o peso dele também vai interferir também na absorção do medicamento, na metabolização também. E aí você vai observar. E aí você pode aumentar essa dose a cada 4 dias. Porém, hoje não é feito dessa forma. Por quê? Porque são medicamentos de controle especial. O que é um medicamento de controle especial? São medicamentos que precisam de retenção da receita. Então você vai dar uma via para o paciente, uma via vai ficar com a farmácia. Essa segunda via ela não pode comprar novamente. Então essa primeira via só pode prescrever até 60 dias de tratamento do paciente. Então o que acontece? Ele vai colocar o medicamento para um período de tratamento. Por quê? Porque ele quer que o paciente retorne. Porque às vezes o medicamento vai fazer efeito e o paciente não vai voltar. Então ele prescreve a dose para um mês. Depois o paciente retorna e ele vai vendo como que foi o tratamento, como que foi a absorção do medicamento, os efeitos que o paciente vai relatar para o médico. Alguns nem retornam, né? E aí, se também tiver algum efeito, o médico vai fazer o quê? Vai para a segunda escolha, que vai indicar outro tratamento para o paciente. E aqui eu achei importante a gente colocar na gestação. Não houve, na gestação e na amamentação, né? Não houve nada que comprovasse algo teratogênico, não houve. Porém, o médico precisa analisar cada caso. Então, isso é importante a gente relatar. Tanto não houve risco nem para o bebê e nem para a parte da mãe. E os efeitos adversos são muitos, como eu falei para vocês. A classe é uma classe que não é de primeira escolha por conta dos efeitos adversos. Tem muita reação cutânea, que são urticária, eritema, tem cardiovasculares principalmente, que é o que chama a atenção. Sempre que você receber um paciente com intoxicação, tem que observar, pedir um eletro, porque tem que observar a onda P, porque ele pode, e antes de você prescrever também, tem que ver se o paciente ele não tem um risco cardiovascular e hepático também, por conta da metabolização. Então, são coisas que você primeiramente precisa observar. E isso aqui são os efeitos que pode ter, né? Que é boca seca, visão turva, né? Que a boca seca é a xerostomia, pode ter perda dos movimentos peristálticos também, pode ter tremor das mãos, sedação, agitação e período de estimulação, porque é um medicamento que ele age no sistema nervoso central. Então, é um medicamento assim, que tem que ter muito cuidado com a escolha dele. E aqui são algumas causas, né? Paciente com dor, e aqui uma criança também com intoxicação, e aqui a reação cutânea. E aqui, ó, eu coloquei para vocês verem, essa receita de controle especial, que o médico tem que, na farmácia a gente só aceita com essa receita. E aqui são os medicamentos, aqui são os no Brasil. No Paraguai já é diferente, eles prescrevem da forma que
Nem prescreve, é você chegar lá na farmácia e você compra. No Brasil, não. A gente só consegue vender com a primeira via da receita. Porque existe vários tipos de receita, né? A azul, a amarela e a branca. E aí lá no Brasil, quem que regulamenta? É a portaria 344. E aí, como eu havia falado para vocês, que são as duas vias de receita e tem validade por 30 dias. Passou de 30 dias, a gente não aceita mais a receita. Porque o médico deu o quê? Para ele retornar em 30 dias. Para poder ver como que foi os efeitos após a medicação. Bom, as manifestações clínicas, manifestações clínicas, os antidepressivos tricíclicos levam a variedade de sinais e sintomas envolvendo principalmente o aparelho cardiovascular e o sistema nervoso central. Então ele ocasiona um retardo da condução do estímulo elétrico do músculo cardíaco. Ele também pode ocasionar um aumento do intervalo PR-QT e um alargamento do complexo QRS. Então, um complexo QRS acima de 0,12 segundo está relacionado com uma intoxicação grave, né? A taquicardia sinusal, ela é um achado frequente mesmo com a administração de um número reduzido de comprimidos. Então, quando você tem uma taquicardia ventricular, geralmente está associada a uma intoxicação grave. Já no caso da fibrilação ventricular, já é um evento fatal. Então, o padrão respiratório não sofre alteração quando a medicação é utilizada nas doses terapêuticas. Na fase inicial da intoxicação, a gente vai poder observar no paciente o aumento da pressão arterial, seguido de uma hipotensão e o choque. Secundário ao bloqueio alfa-adrenérgico e dos canais de cálcio, que acontece o efeito inotrópico negativo, que seria uma diminuição da contração cardíaca e na diminuição do débito cardíaco. Então, superdosagens também dos antidepressivos tricíclicos, eles ocasionam uma depressão respiratória, principalmente se associado com outros depressores do sistema nervoso central. No caso, por exemplo, os benzodiazepínicos, os fenobarbital e também o álcool, né? Então, as medidas de suporte, você vai ter que fazer manter a permeabilidade das vias aéreas, fazer uma oxigenoterapia no caso de uma saturação menor que 94%. Também pode aumentar aí o período no caso da ressuscitação cardiopulmonar, para um período de até 1 hora. E se tiver hipotensão, você pode fazer a utilização de fluidos para tentar reverter, juntamente com aminos vasoativos. Também fazer monitoramento do pulso, frequência respiratória, nível de consciência e ritmo cardíaco. No caso de insuficiência respiratória e coma profundo, com uma escala de Glasgow menor que 8, é indicativo de intubação devido à preocupação de evitar uma broncoaspiração. Também pode ser usado no caso de convulsões benzodiazepínicos e fenobarbital. Mas no caso, ele ter cuidado com a fenitoína, porque a fenitoína ela causa depressão na condução atrial, depressão também na condução ventricular e pode ocasionar fibrilação ventricular também. Também, como a Janaína falou, pode monitorar esses pacientes com eletrocardiograma. E no caso do prolongamento PRS e arritmias ventriculares, o medicamento de eleição é o bicarbonato de sódio, que pode ser usado na dose de 1 a 2 ml equivalente, intravenoso, de 20 a 30 minutos, de infusão contínua, e velocidade de concentração contínua, para você tentar manter o pH entre 7,45 e 7,55, até normalizar esse complexo QRS. No caso de você ter uma arritmia refratária pelo bicarbonato de sódio, você pode estar utilizando a lidocaína, e uma hipotensão refratária devido à infusão de volume de bicarbonato de sódio, você pode estar usando a noradrenalina. Então, como eu falei, as medidas de suporte, você vai tratar a acidose metabólica, né, utilizando bicarbonato, e a alcalinização se a duração do QRS for maior que 0,12 segundos. E também não tiver a hipotensão não for resistente à reanimação com líquidos. E no caso de agitação e delírio, pode usar os benzodiazepínicos, como eu falei,
evitando essa utilização em crianças por causa do risco da reação paradoxal. O carvão ativado pode ser utilizado também, mas antes do carvão, se essa intoxicação foi menos de 2 horas, você pode fazer a lavagem gástrica. Já não tem nenhum estudo que comprove que essa lavagem gástrica é efetiva após esse período. Então, o carvão ativado você pode estar utilizando, no caso de paciente assintomático ou criança, uma dose única, ou uma dose inicial de 50 gramas, e após 4 horas, 25 gramas até no máximo 24 horas. Utilizando também um catártico, né, para a eliminação desse carvão ativado com a droga. Então, vai ter um tempo de observação desses pacientes assintomáticos no período de 6 horas, e no caso de uma ingestão lenta de um medicamento, você vai ter que ter uma observação maior de 12 horas. Então, a intoxicação de antidepressivo tricíclico ela é muito grave devido aos efeitos no sistema cardiovascular e no sistema nervoso central. Então, é crucial que o médico evidencie esses sintomas o mais previamente possível para poder ter o tratamento adequado desse paciente, evitando também a prescrição desses medicamentos, principalmente em pacientes sugestivos de suicídio. Possa perceber que vai se matar igual muitos estudantes. Enfim, bibliografia.